Rod, falar de polêmica aqui, já ligar o alerta de polêmica. Quantas e quantas vezes, provavelmente você aí de casa ficou o dia inteiro hoje recebendo notícia, vendo vídeo nos WhatsApp da vida, nas mídias da vida, vendo o jornal esportivo, aonde eu não vi muita divisão, né? Eu acho que ficou muito unânime que realmente deveria ter marcado o pênalti. Não é à toa que diversos portais lançaram a nota, né, que a CBF admitiu o erro, afastou os árbitros envolvidos tanto no VAR quanto o árbitro da partida. Pode, para mim fica muito chato, né? A gente, programa esportivo, falar de futebol, ter que mais uma vez falar da arbitragem. A gente falou, né, que um campeonato ele é decidido em jogos são decididos em lances. E aí, claro, o jogador podia ir lá, bater o pênalti e errar o pênalti, o goleiro podia defender, a bola podia ir para fora. Mas são aí 2 pontos, uma disputa por título, uma disputa por vaga, que no final ali podem fazer muita diferença. Às vezes o Grêmio decai e por conta de 2 pontos não classifica para uma Libertadores, ou não tem uma melhor colocação. A gente sabe que isso envolve premiação em dinheiro, isso envolve diversos fatores, né? Diversos fatores. Pode, eu não tenho nem pergunta para te fazer direito, né? Eu aposto que você claramente também marcaria penal, assim, eu não vou nem entrar no mérito de ser o Corinthians. Todo time já foi, teve ali aquele lance que o juiz não viu, aquela... Eu não digo nem ajuda, porque eu realmente quero acreditar que não tem lado tendencioso no futebol. Pode ser coisa minha, assim, ingenuidade da minha parte, mas eu não quero acreditar que o futebol está ali para a injustiça e a justiça estão ali para os dois lados, mas muito claro esse lance, né, Roger? Eu também prefiro acreditar que erros acontecem e que os árbitros, talvez por uma má qualificação ou não estarem devidamente preparados, eles acabam, né, tendo esses tipos de erros. Eu vi também muitas reclamações do lado do Corinthians, acho que teve um pênalti, se não me engano, no Fábio Santos, que não foi marcado, também, se não me engano, no primeiro tempo. E esse lance que é escandaloso. Até mesmo a sugestão do árbitro, né, do VAR foi de que que o Will Alberto estava recolhendo o braço. Então, assim, ele fala que ele não sugere a revisão. Na imagem fica claro que não tem isso. E esses lances de interpretação é bem complicado, porque principalmente com relação ao braço aberto na área, eu acho que a gente vê muitos lances que são idênticos e a gente sabe que determinado time não é pênalti, para determinado time é pênalti. Tem árbitro que num jogo ele não dá pênalti, no outro jogo ele dá pênalti. Então, assim, a falta de critério aqui no Brasil ela é escandalosa. Assim. Isso é o que... A má fama dos árbitros brasileiros por Sim. E é onde daí que você leva essas teorias da conspiração que a gente fala, né? Onde cada torcedor acha, não, meu time está sendo prejudicado, meu time isso, meu time aquilo. Sempre por quê? Porque cada árbitro tem um critério diferente. Mas nesse caso aqui, não teria nem o porquê de questionar qualquer tipo de critério. Ali foi vergonhoso, que foi pênalti. Tem o mínimo, né? Tem a mudança de trajetória da bola, mas como eu disse, não quero entrar aqui no assunto muito se foi, se não foi, porque não vai mudar, né? Já está decidido, a arbitragem acabou não optando por marcar o pênalti. Eu vou só comentar um pouquinho aqui, eu sei que também não é um episódio para falar sobre arbitragem, mas eu sempre comentei com meu irmão, ou também com quem está assistindo o jogo comigo, quando tem uma interrupção do VAR. Eu sou a favor do seguinte, claro que já vou deixar bem claro que não seria aplicável, não seria fácil a utilização desse jeito. Mas se tem o VAR, ele teria que ser para todo lance. Por um exemplo, lateral duvidosa, se foi para um time ou se não foi para outro. Quantos lances que foi escanteio, o juiz está tiro de meta? O lance do tiro de meta pode, enfim. Se tem o VAR para determinados lances, teria, na minha visão, não sou na verdade, teria que ter para todos os lances. Mas daí seria inviável uma partida de futebol de 90 minutos. Uma partida teria 3, 4 horas. Usando de exemplo a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a NFL, onde todo lance, onde tem dúvida, todo lance de pontuação é revisado por uma única comissão fora do estádio. A
comissão de que revisa cada jogada, ela não faz parte do estádio. Ela tem uma central, se não me engano, em Nova York, onde ela decide todos os lances, todas as rodadas, e ela passa a interpretação para o árbitro. Então, não sei se fica aí a dica, se isso engessaria ainda mais o futebol que hoje em dia já é engessado. A gente viu aí um exemplo na data FIFA do jogo do Brasil, do segundo jogo do Brasil, ainda era Diniz, um lance com mais de 8 minutos de paralisação. Então, assim, fica feio para o espetáculo. Futebol são jogadores, é dentro do campo, com a interferência. Claro, qual que é a partida boa? É onde o árbitro não precisou interferir com nenhum lance duvidoso. E mais um parênteses, eu sei que eu prometi que não ia me alongar muito, mas esse assunto me deixa bem pé da vida. Para quem não sabe, uma das minhas outras ocupações é professor de escolinha de futebol, e às vezes está lá no rachão, final de semana, com o time do colete, o time sem colete. Cara, eu que não tenho preparo nenhum, não fiz escola nenhuma de árbitro, às vezes teve um lance que eu não marquei para um time, e eu vi que foi, mas não marquei, eu vou tentar compensar para o outro time em algum momento, uma lateral, uma faltinha mais ali. Se isso acontece numa micro, imagina o quanto isso não acontece no macro. Um exemplo que já vai ficar para o próximo assunto. O Daron já teve ali alguns enroscos com o Caleri. Será que no próximo jogo o árbitro consegue não levar isso para o próximo jogo? O árbitro é um ser humano, com certeza ele leva isso de jogadores, leva isso de equipe, leva isso com certeza de torcida também. Então eu acho que uma das palavras que você também muito bem frisou é o amadorismo que isso retrata a arbitragem como um todo brasileiro. Claro, não é fácil você bater no peito e ser árbitro no Brasil. A gente sabe dos lados, dos valores que estão envolvidos, mas também o mínimo que a gente pede é um profissionalismo, que seja a capacitação pela própria CBF ou também a devida punição, porque nada adianta suspender do quadro de árbitros, daqui 2 ou 3 semanas eles vão estar apitando uma Série B, fazem ali 1 ou 2 jogos sem maiores surpresas e já estão de volta aí no alto escalão do futebol. Então talvez fica aí mais um alerta, né? Então aí o nosso até quando a arbitragem será tema das colunas das gazetas esportivas, futebolísticas aí no território nacional. Rod, mais algum assunto para falar sobre arbitragem? Não, eu só falar que eu concordo com essa questão que você comentou do VAR. Eu vejo também na NBA também tem essa questão de ter a comissão que também é em Nova York, que também faz a interpretação, né? E tanto na NFL quanto na NBA tem a questão do desafio, né? Quando o técnico não concorda, ele pode desafiar. Então a arbitragem é ver o vídeo, rever o lance. O que eu acho mais interessante nesse ponto é que daí, como é uma comissão que está lá sempre, ela é mais fácil de você manter um critério nessa decisão. Né? Então, por exemplo, a comissão que está lá e dá pênalti todo lance desse estilo, eu acredito que ela vai dar pênalti, né, em todos que estiverem nessa mesma linha. Uma comissão que não vai dar uma primeira vez, a probabilidade dela também não dar nas outras vezes é grande. Então, assim, pelo menos manteria um critério. Acho que esse seria o principal ponto. Ótimo. Eu prometo que é o último assunto que você me falou uma coisa, me veio aqui na cabeça. Os advogados de plantão que me perdoem, Rod, me corrija se eu estiver errado, mas nos Estados Unidos, né, na parte dos tribunais, tem muita questão da jurisprudência, que é um caso que foi solucionado de uma certa forma, pode ser solucionado de uma mesma forma num caso parecido. Eu acho que essas duas comissões, né, a gente citou, do NFL e da NBA, eu acho que eles adotam uma certa forma, uma jurisprudência de lances parecidos que tomaram certas decisões. E, claro, desde que seja filtrado e seja analisado, eles vão ser repetidos de uma forma mais rápida. Aí fica para repensar, talvez no tempo total de jogo, talvez fazer igual no futsal, de ser cronometrado, você diminui o tempo de 45 para talvez 30, só que daí cronometrado, lance de bola para fora, lance onde o VAR é acionado, o cronômetro parar com essa questão de deixar para as transmissões esportivas. A gente sabe que hoje as transmissões comandam o horário dos jogos, comandam quais são os jogos que vão passar, a gente sabe disso. Então talvez seria uma mudança aí para entrar em análise